presidente. Longe de mim, presidente, tomar o tempo do colegiado visando discutir, rediscutir matéria quando não haja qualquer possibilidade de evolução. Mas preocupa-me sobremaneira o diapasão que se está dando ao tipo lavagem de dinheiro. Creio que uma posição rigorosa e diria mesmo extensiva, presente a disciplina legal, repercutirá nacionalmente, considerada a atuação dos diversos órgãos investidos do ofício judicante. É o que sempre digo, um suspiro no âmbito do Supremo, no âmbito deste colegiado, repercute. E repercute em termos de se assentar enfoques, de se assentar jurisprudência. A meu ver, os fatos, tais como expostos pelo relator e também pelo revisor, não são típicos sob o ângulo da lavagem do dinheiro. O direito penal, ele não admite sobreposições. O que tivemos na espécie, isso já está praticamente assentado. Nós tivemos corrupção na modalidade receber. Indaga-se, a corrupção na modalidade receber ocorre à luz do dia? Ocorre de forma documentada? A resposta é desenganadamente negativa. Ocorre de forma escamoteada. E aí surge um vocábulo que está ganhando um sentido que não possui, na espécie não possui, que é o vocábulo ocultação. Quem recebe, recebe de forma oculta. E, no caso, diria que esse fenômeno é próprio ao tipo corrupção passiva. E não se confunde com a ocultação seguida do vocábulo dissimulação prevista na Lei 9.613, que é a lei disciplinadora da lavagem do dinheiro. Se falou muito, e isso ocorreu inclusive quanto ao acusado João Paulo da Cunha, que as pessoas que receberam o dinheiro teriam se utilizado de intermediários. Mas pergunta-se, os intermediários receberam em nome próprio para, posteriormente, como se esse recebimento desse aparência de legitimidade às quantias, repassá-las aos destinatários? Não, não receberam em nome próprio. Também se potencializa muito a circunstância do local do repasse, mas pergunta-se, foram observadas as regras próprias a esse local, a atividade desenvolvida por quem sediado no local, a atividade inerente às instituições financeiras? Não. Quando comparecia o próprio destinatário ou a pessoa por ele recomendada para apanhar a quantia,
num verdadeiro exaurimento da corrupção passiva, não se dirigia ao caixa para receber um numerário devidamente documentado. Se dirigia, presidente, se dirigia a uma sala em apartado, e quando se passava recibo, era um recibo, entre aspas, informal. No verso do facsímile, que teria autorizado não um verdadeiro pagamento pelo estabelecimento bancário, mas a entrega do numerário, núcleo aqui, da corrupção passiva, dado inafastável da corrupção passiva na modalidade de receber. Assusta-me, presidente, brandir que, no caso da lavagem de dinheiro, contenta-se a ordem jurídica com o dolo eventual. Não quero assustar os criminalistas, mas vislumbro que teremos muitas ações penais contra os criminalistas no que são contratados por acusados de delitos até gravíssimos. E claro que poderão supor que os honorários, os valores estampados nos honorários são provenientes de crimes praticados por traficantes, por contraventores e por outros criminosos, valendo notar que houve reforma da Lei 9.613, se abandonou o rol exaustivo referente ao crime antecedente. Nós hoje temos que numerário proveniente de qualquer crime poderá ser tido como lavado ou como branqueado, como alguns falam. No caso concreto, além de os fatos como narrados, não vi um dado que pudesse guardar sintonia com o que previsto no artigo 1º da Lei 9.613, sob o ângulo do alcance desses dois vocábulos, ocultar e dissimular. Vi, sim, referências que consubstanciam a corrupção passiva, mas, ainda que se imagine que não seja assim, algo para mim difícil de agasalhar, nós temos que não restou demonstrado que se tinha conhecimento do crime antecedente, que aqui seria crime contra a administração pública, porque o fato ocorreu quando em vigor a 9.613 na redação primitiva, e lei penal só retroage, como está na carta, pedagogicamente, e como garantia do cidadão, para beneficiar o acusado. O que sempre transpareceu? O repasse de verbas pelo milionário Partido dos Trabalhadores. Aqueles que receberam, de início pressupondo, eu só posso presumir o que normalmente ocorre, não o excepcional, o extravagante, receberam presumindo que o dinheiro era realmente do PT,
presidente, há de se distinguir o ocultar presente a corrupção passiva na modalidade receber, do ocultar exigido pela lei de lavagem de dinheiro para ter-se como configurada essa mesma lavagem de dinheiro. E receio, presidente, devo atuar com desassombro, que uma postura enlastecedora do tipo penal acabe por desqualificar o nosso julgamento, acabe por esvaziar essa quadra e essa página escrita pelo Supremo. Não vejo como, diante dos fatos que foram expostos neste plenário, considerado principalmente o voto do relator, que recebi cópia e tive a oportunidade de sublinhar com a régua e com a esferográfica vermelha, um costume que vem dos bancos da Nacional de Direito, né? Não tenho como, diante desses fatos, dizer que são típicos sob o ângulo da lavagem do dinheiro, a não ser que utilize o fenômeno ocultar de forma polivalente para alcançar, em ato único, não só a corrupção na modalidade receber, presente o exaurimento desse crime, como também em duplicidade inconcebível, sob o ângulo penal, como também a consubstanciar, presidente, a lavagem de dinheiro, onde o dolo direto, onde um dado revelador do dolo direto no voto do relator, onde a notícia de que, a certa altura, o numerário foi branqueado, o numerário ganhou a aparência de legítimo só porque foi recebido em uma sala de um estabelecimento bancário. Ao contrário, a ausência de entrega no guichê já estaria a demonstrar aqui algo que se visava esconder, e se visava mesmo esconder, porque consubstanciava corrupção passiva. Um dos acusados, inclusive, deputado federal, compareceu à agência, se identificou com a carteira da Câmara dos Deputados, e aí, quando o empregado do banco pediu a carteira para tirar uma cópia, recusou-se a permitir que essa cópia fosse extraída. Quando lhe pediram para assinar no verso do facsímile, dando instrução para entrega do numerário, que recebera o numerário, ele implicitamente disse: não passo recibo. Considerado perfil de corrupto passivo, se passasse, estaria a documentar, presidente, a corrupção passiva. Mas aí, como se afastou o intermediário, que seria o banco, nesse desvio de conduta do próprio banco, né? Esse convocou a corruptora, que seria a Simone. Se disse que, havendo ela, eu estou já me referindo a um caso pretérito, mas o julgamento ainda está em andamento até o final. Qualquer um de nós pode reajustar o voto, né?
não é? Se disse que a entrega direta pelo corruptor ativo estaria a configurar a lavagem. Presidente, creio que esse tema, lavagem de dinheiro, está a exigir, por isso eu ponderei a Vossa Excelência a necessidade, a conveniência de separarmos as matérias, as fatias, né? Está a cobrar dos integrantes do tribunal uma reflexão sob pena de um enlastecimento, né, enorme do Instituto, que é um Instituto Lavagem de Dinheiro, e toda vez que se exagera na busca da aplicação da lei, essa lei tende a ficar até mesmo desmoralizada pelo barateamento. Eram as ponderações, presidente, que pretendia fazer e fiz, e tenho utilizado muito pouco a palavra neste colegiado, os colegas são testemunhas disso, meus votos têm sido de improvisos e rápidos, né? Para que realmente continuemos a marchar, como convém, se tratando de órgão máximo do judiciário brasileiro, com absoluta segurança. Não podemos confundir, porque são institutos diversos, corrupção passiva com lavagem de dinheiro. Já adianto, para não utilizar mais a palavra, já adianto meu voto, perdoem-me aqueles que votam antes de mim, né? Acompanhando, ou então guardo até essa conclusão para, né, a sequência, acompanhando do ministro revisor e por esses fundamentos veiculados, né, julgar improcedente a acusação. Senhor presidente, você tem a palavra. Eu gostaria de manifestar aqui também essa preocupação que foi manifestada pelo ministro Marco Aurélio, num sentido coincidente e no outro sentido talvez dissonante. No sentido coincidente, até tive a oportunidade de me dirigir ao nosso decano e realmente destacar que é preciso, nesse julgamento, nesse momento, que o Supremo Tribunal Federal faça uma opção doutrinária pelo que entende o delito de lavagem de dinheiro. Mas, se por um lado é preciso fazer essa opção, também é preciso fazer uma opção ciente de que o delito de lavagem de dinheiro é um delito relativamente novo. E é um delito relativamente novo porque ele veio atender exatamente a uma novel criminalidade. A produção das obras ainda é bem recente, há várias especulações em relação aos elementos que caracterizam o tipo. E se, por um lado, eu concordo com o ministro Marco Aurélio, é preocupante o elastecimento, por outro lado, também é extremamente preocupante nulificar-se uma figura nova que surgiu exatamente para exacerbar o combate a determinados delitos econômicos. Então, veja, Vossa Excelência, esses delitos realmente eles apresentam uma dificuldade na aferição do elemento subjetivo. Bom, essa dificuldade não pode se operar pró réu, isso não pode ser um estímulo à prática do ilícito. A magistratura tem que estar preparada para aferir o elemento subjetivo à luz do contexto fático probatório. E aqui, senhor presidente, o ministro Marco Aurélio tocou num ponto saliente, e é o que eu digo, aqui o plenário vai estabelecer qual a sua opção doutrinária. Nós estamos aqui a título de colaboração de tanto quanto fomos instados a ler para poder debater. Pois bem, então, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, muito bem destaca a vagueza, se bem entendido, desse verbo ocultar. Ora, veja, Vossa Excelência, esta disposição que, de alguma sorte, se assemelha a uma norma penal em branco,
foi exatamente uma estratégia de que se valeu o legislador para poder criminalizar a lavagem de dinheiro. Há um caso bastante destacado nos Estados Unidos da América, de um parlamentar, Tom DeLay, que fez chegar, através do delito de lavagem, doações proibidas a parlamentares, e então ele está aguardando o julgamento sobre essa questão. Mas, no estudo desse caso, a doutrina norte-americana chegou à conclusão de que esses delitos que são praticados com dinheiro vivo e perpetrados por funcionários públicos que têm acesso a propinas, eles criam um problema de logística no rastreamento desse dinheiro. E é exatamente por essa razão, em primeiro lugar, que o tipo penal é aberto. Em segundo lugar, que os elementos para a percepção do tipo subjetivo, do dolo, tem que ser aferido por outras circunstâncias. E é isso que está na doutrina. Então, eu fiz questão de destacar, porque essa também, inclusive comentei com o eminente decano, o ministro Celso de Mello, que essa realmente é uma preocupação, porque todos que estão assistindo o julgamento se manifestam, se pronunciam, e têm todo o direito, manifestam suas perplexidades. Então, precisam saber qual é a doutrina do caso julgado que vai sair daqui. Então, se por um lado é preocupante, também não pode sair uma carta de alforria que os juízes não possam mais aplicar a lei de lavagem. Então, nós temos que ter essa preocupação e nos, digamos assim, submetermos à vontade do plenário. Então, num primeiro aspecto, com relação a essa questão que o ministro Marco Aurélio, com a sua sensibilidade jurídica, já de tantos anos como magistrado, tocou, é essa vagueza do verbo ocultar. Então, o que destaca o professor Klaus Tiedemann no seu tema Técnica Legislativa no Direito Penal Econômico, que foi uma tradução da revista trimestral Diritto Penale della Economia, da Itália. Dizia o seguinte: a integração da norma penal em branco, nesses casos, é feita por diploma que também tem caráter legal, não havendo que se cogitar de qualquer afronta ao princípio da legalidade. Klaus Tiedemann assevera que as normas penais em branco são um meio típico e mais importante à disposição da técnica legislativa no direito penal econômico. Constituem, segundo Albano Abanto Vasques, constitui a técnica penal adequada para conseguir o objetivo final, ou seja, a proteção suficiente dos bens jurídicos que o legislador considere importante. Então, pois bem, o delito de lavagem de dinheiro, qual é a última ratio do delito de lavagem de dinheiro? A última ratio é impedir que haja lavagem. E como é que se impede que haja lavagem? Que seja possível o rastreamento desse dinheiro. No momento em que a pessoa imiscui esse dinheiro ilícito no mercado formal do dinheiro ilícito, não se consegue mais distinguir o que é lícito e o que é ilícito. Então, já se atenta aí contra o sistema financeiro. Em segundo lugar, é também considerado um crime contra a administração da justiça, porque é exatamente essa dificuldade do rastreamento que frauda a atividade judicial. Então, eu também estava preocupado com essa questão que foi... Permite uma pergunta? Claro. Se esse dinheiro que foi repassado aos 3 réus que o relator condena, se esse dinheiro fosse oriundo, ao invés daquilo que já foi assentado de corrupção, fosse oriundo de roubo a banco, sim, eles responderiam pela época que foram cometidos os fatos pelo crime de lavagem? A resposta é não. Pô, então você não precisa ter perguntado. Não, a resposta é não, porque não é antecedente. Como a pessoa vai saber qual é a origem daquele dinheiro? Aí é que está, esse é o outro ponto. Não se admite a modalidade esse é o outro ponto. Não se admite a modalidade Não, eu não estou aqui, eu estou aqui trazendo subsídios para que nós cheguemos... Como é que vai haver um dolo eventual sobre aquilo que você não sabe o que ocorreu? Se foi corrupção, se foi assalto a banco? Não, não, veja bem. Estar-se-á condenando por culpa. Não. Estar-se-á condenando por culpa e não por dolo. Estar-se-á condenando por culpa e não por dolo. Eminente ministro revisor, eminente ministro Marco Aurélio estão com toda a razão. Bom, eu também acho que o plenário vai ter toda a razão na hora que ele concluir. Eu estou trazendo subsídios.
Eu não me propus a votar, me propus através do subsídio. Então, eu vejo o seguinte... Ministro Luiz Fux, um momentinho. Como se vê, o ministro Marco Aurélio acho que fez muito bem em trazer o tema à discussão, porque há uma certa nebulosidade conceitual. A partir destas nossas discussões, estamos percebendo isso, em torno, né, dos dois verbos ocultar ou dissimular. Agora, há uma questão procedimental que foi suscitada pelo próprio relator. Sua Excelência Relator prefere prosseguir no seu voto, na emissão do seu voto, deixando para a coleta dos votos vogais, claro que depois dele, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, falará sobre o item de número 8. Não, mas eu estou falando sobre o número de número 8. Ele já concordou em Sim. separarmos. Agora, eu vou ter que consultar, por modo individualizado, os senhores ministros, se preferem, como juízes vogais, proferir os respectivos votos na próxima sessão. O Tavênia já começou com o voto do ministro, meu voto, com o voto do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio já formou, acho que o julgamento antecipa o voto de pronto. Quanto a essa matéria, até para ganhar tempo. Corrupção passiva, que é diferente da discussão anterior. Aqui é exclusivamente lavagem. Aqui não há O Adalto foi absolvido da corrupção ativa. Então, Ele não sabia a origem há um do consenso, dinheiro. Vai se portanto. condenar por lavagem, vai se condenar por culpa. Senhor presidente, Ainda que seja um tipo Vai, Vossa Excelência vai continuar que eu não falando. concordo. Então, há um tem que se consenso de que provar, devemos prosseguir na coleta dos votos. Vossa Excelência tem. Hein? Havia dúvida? Eu estava aqui na minha salinha e tive a impressão de que, contrariamente ao que eu pensava, né, que hoje iríamos terminar os dois itens, Isso. É matéria que... parece que hoje nós estamos aqui para rever tudo que nós já decidimos. Não é bem isso, Excelência. Estamos discutindo focadamente o tema da lavagem. Este é solto. Este é um crime. Esse é só lavagem? É só lavagem. É somente lavagem. Quem está discutindo com... No caso de José Bob, eu condenei por lavagem, mas ele foi condenado por corrupção passiva, porque eu entendi que ele sabia a origem Exatamente. do ilícito Daí, e um crime que era antecedente. Nesse caso, por exemplo, Anderson o ministro Adalto está revisor foi absolvido tão coerente do que ele antecedente. disse, naquele caso, Resolvida a questão metodológica ou procedimental, nós vamos fazer a coleta dos votos. Ministro Eu Luiz pedi a Fux. parte da Tavênia, Vossa Excelência está sendo indelicado. Eu pedi a parte, Vossa Excelência concedeu. Vossa Excelência, Vossa ministro Luiz Excelência concedeu Fux, a parte, está nas notas. prossegue com a palavra, porque Vossa Excelência foi aparteado pelo Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, e concedeu a parte. A palavra volta para Vossa Excelência. Então, criou-se um debate, Vossa Excelência me perdoe, eu não tinha ouvido Vossa Excelência pedir uma parte, porque foram tantas as vozes. Então, apenas eu só que... Vossa Excelência, pois não. sim, aí Vossa Excelência deu a resposta, foi por isso que eu achei que não era pergunta. Uma pergunta em voz alta, como costumamos fazer aqui. Já está superada a questão. Bom, senhor presidente, eu queria deixar bem destacado aqui que isto é uma preocupação institucional. Nós não estamos aqui disputando pontos de vista. Isto é uma preocupação institucional que eu tive, inclusive, a cautela de me aconselhar com o mais experiente dos nossos ministros, que é o ministro Celso de Mello. E comentei com Sua Excelência que essa questão não estava clara. Não estou aqui fazendo nenhuma afirmação de que esse réu ou aquele réu cometeu ilícito. Eu estou trazendo o subsídio para que o plenário decida, porque, como o ministro Lewandowski ontem mesmo destacou, é preciso que o Supremo estabeleça as balizas que serão seguidas pelos juízes de primeiro grau. Isto é uma responsabilidade institucional. Se o que eu penso não tiver de acordo com o plenário, imagina, eu vou adotar imediatamente a posição do plenário. Mas enquanto o plenário não terminar de se pronunciar, entendo de importância do presidente, nós trazemos os elementos. Porque se o crime de lavagem, como eu dizia, isso é um delito novo. Então, por exemplo, a doutrina especializada do tema, ela já estabelece que a vagueza do verbo é uma estratégia penal que o legislador utiliza para poder acompanhar a criminalidade que está evoluída. No segundo lugar, senhor presidente, eu trago aqui também a lição do professor Klaus Tiedemann, no sentido que, na linha dos mais recentes acordos internacionais,
É uma contribuição, uma colaboração. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, imagina isso. Nós estamos aqui num plenário de altíssimo valor cultural, jurídico, importante para a comunidade jurídica. Então, diz o professor Klaus Tiedemann, na linha dos mais recentes acordos internacionais, que devem ter uma especial importância para o mundo anglo-americano, há que se esclarecer, todavia, que é sim, não é um ministro do Supremo, eu não sou especialista no tema, eu tenho que ler todos os temas para votar. Mas o que diz o professor Klaus Tiedemann é sim admissível deduzir dolo a partir das circunstâncias do fato. Não é que com isso se retome a teoria do dolus ex re, mas sim que isso se deriva da admissibilidade processual da prova indiciária. E aqui, já o professor Klaus Tiedemann traz essa lição numa outra obra, que é Direito Penal Econômico na União Europeia, uma obra também recente. E aqui, por exemplo, senhor presidente, assenta o Grupo de Ação Financeira, eu só estou trazendo elementos para que nós possamos sopesar. O Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, que é um organismo internacional que estabelece padrões e desenvolve e promove políticas de combate a essa espécie de criminalidade, indica que os países devem assegurar que a intenção e o conhecimento requeridos para provar o crime de branqueamento de capitais estão em conformidade com as normas estabelecidas nas convenções de Viena e de Palermo, incluindo a possibilidade de o elemento intencional ser deduzido a partir de circunstâncias factuais objetivas. Basta para o reconhecimento do dolo inferir que o agente desejava ocultar ou dissimular a natureza ou a origem dos valores, também pelas circunstâncias objetivas dos fatos provados, conclua o magistrado que o réu sabia ou devia saber ser proveniente direto ou indiretamente de crime. E aí eu trago aqui, só en passant, um habeas corpus da ministra Ellen Grace, 92.252, onde Sua Excelência afirma que o dolo eventual pode ser extraído de circunstâncias do evento. Então, a título de colaboração, senhor presidente, tanto quanto eu pude entender do voto do eminente relator, Sua Excelência destacou que os recebimentos, que os crimes antecedentes estão mais do que pacificados. Essas verbas foram oriundas de repasse da SMPIB para ela própria e, então, os saques foram realizados por terceiros que não fizeram integrar esse dinheiro no seu patrimônio, mas no patrimônio alheio. Então, veja o seguinte, a forma dos saques, porque Sua Excelência o ministro Marco Aurélio destacou que nós precisamos estabelecer isso. Saques em nome de terceiro para outra receber, recebimentos em quartos de hotel e outras formas anômalas. Carro forte. E outras formas anômalas de recebimento. Por exemplo, receber importâncias vultosas em espécie, receber essas importâncias vultosas em quarto de hotel, receber essas importâncias vultosas no nome de outrem que assina um recibo para controle interno de saber quem recebeu a propina para não ter que pagar de novo. É preciso saber se essas práticas, elas são normais ou se efetivamente elas visam alguma ocultação. No meu modo modesto de ver, senhor presidente, elas evidentemente que têm a tendência de uma ocultação. Agora, o que também chama atenção e é preciso que o plenário defina. O crime de lavagem de dinheiro é um crime novo, mas é como se fosse assim um crime decorrente de outro, porque a lavagem pressupõe um crime antecedente. A ocultação de cadáver poderia não ser criminalizada. Já houve um homicídio, a parte cometeu o crime mais grave previsto no Código Penal, vai ocultar o cadáver, que também poderia ser concebido como exaurimento do crime de homicídio, mas não é. O legislador entendeu de criminalizar. Então, o que há na espécie? O que há na espécie, a título de colaboração, é que o legislador exacerbou a criminalização de delitos que possam causar um gravame
maior a coletividade como tráfico de drogas, terrorismo e crime contra a administração pública. Por isso que a doutrina norte-americana, desse caso de Tony DeLay, afirma o seguinte: a lavagem de dinheiro, ela pode ser cometida da maneira mais embrionária possível, mediante um depósito na conta corrente, como ela pode ser cometida através de uma estratégia sensacional, um depósito nas Ilhas Cayman, etc. Agora, aqui desse pleno, o ministro Sepúlveda Pertence estabeleceu, num julgado paradigmático, que não há necessidade de manobras extravagantes para que se possa comprovar o crime de lavagem de dinheiro. Então, são essas, senhor presidente, as ponderações que eu faria, porque na doutrina norte-americana, e que nós importamos através de vários documentos, na doutrina norte-americana, a lavagem de dinheiro pode ser a mais simples possível. A pessoa compra joias, a pessoa compra carro, e depois, só o comprar joias, só o comprar carro, já significa que está usando um dinheiro ilícito, o dinheiro ilícito para um fim aparentemente ilícito, que essa é a ratio essência da lavagem, transformar as aparências. O dinheiro é ilícito, transformar aparências ilícitas. Pois bem, para essa doutrina, o uso do dinheiro oriundo do delito antecedente, aí vem a resposta da Vossa Excelência, que não é minha, é a resposta da doutrina, é sim lavagem de dinheiro. E por quê? Porque o legislador quis reforçar a criminalização dos crimes antecedentes. Da mesma maneira que ocultar cadáver que já está morto é também um crime. Admite a lavagem culposa. Não, eu não admito a lavagem culposa. Eu admito a lavagem quando, por exemplo, um dos réus aqui que tinha dúvidas, mas tem que receber. Se tem dúvidas, tem que receber, isso não é culpa. Isso pode ser até culpa, mas num outro sentido. Isso é dolo eventual. Mas se o dinheiro tivesse origem num assalto a banco, não. responderia por lavagem? Não, claro que não. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu disse ontem isso para o ministro Lewandowski. É preciso que quem lava tenha ciência de que está lavando, é claro. Mas tem outra coisa, ministro. Nós estamos em dois planos. Nós estamos num plano teórico e nós estamos também num plano prático, que é o plano dos autos. Então, eu até prestei... Pois é, plano fático, exatamente. Não, ministro, então, nós precisamos... Eu ouvi atentamente o que Vossa Excelência sempre, com muita sabedoria, coloca, e Vossa Excelência usou uma palavra que nós não podemos dar uma carta de alforria para os réus, mas também não podemos dar uma carta de alforria para o Ministério Público. Ele precisa provar que houve dolo, precisa provar que houve ciência, precisa provar que houve ocultação, que houve aqueles movimentos típicos destinados a transformar o dinheiro sujo, sabidamente sujo, em limpo. Por isso é que chama branqueamento, lavagem. Se não houve lavagem, não houve branqueamento, não houve o crime, a figura típica do crime. E esse é o ônus data venia que precisa se desincumbir o Ministério Público. Eu estou de acordo, porque ontem até Vossa Excelência manifestou preocupação, que eu sei que talvez tenha sido uma preocupação dirigida ao Ministério Público, mas que saiu em relação à magistratura. Quer dizer, como os juízes vão se comportar. Os juízes estão atentos ao julgamento. Se Vossa Excelência estiver certo, eles vão seguir o voto de Vossa Excelência, a orientação do plenário. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu também não tenho, não tem também. Esse tipo de disputa não constrói nada. O que nós temos que estabelecer é algo que revele segurança jurídica. Isso. Então, até para nós julgarmos. Então, Vossa Excelência me permite? Pois não. Voltemos a examinar os fatos. Quem são esses réus? Ou melhor, quem eles não são? Não são parlamentares. Aqui não se trata de parlamentares que se corromperam e, em seguida, tentaram dissimular o dinheiro recebido indevidamente. Aqui são agentes políticos, membros de partidos políticos que pediram dinheiro ao PT. Pediram dinheiro ao PT e foram encaminhados ao senhor Delúbio Soares. E receberam esse dinheiro como? Pelos mesmos mecanismos que nós já vimos aqui no item 4.
ora receberam através de intermediários, ora receberam através da senhora Simone de Vasconcelos, que se deslocava de Belo Horizonte a Brasília, recebia a bolada de dinheiro e entregava a essas pessoas de forma dissimulada. Essas pessoas não receberam dinheiro pela via bancária do PT nacional para os PTs regionais. Receberam de maneira oculta, dissimulada, da mesma forma que nós já vimos em outros itens. Dinheiro entregue, inclusive, por carro forte. Dinheiro entregue em carro forte. Na sede da Confederação Nacional do Comércio, onde a SNTIB tinha sede. Agora, qual é a diferença? Onde está a diferença? Joaquim, pela ordem. Onde está a diferença? É isso, pela ordem. Esses fatos objetivos, nós precisamos definir se isso tem alguma influência na ocultação. Que a resposta me parece quase que óbvia, mas o plenário tem que decidir. Nós estamos no ponto da tipificação. Com relação aos fatos, nós estamos de acordo que houve ocultação de dinheiro, que as somas foram enormes, se houve ocultação, houve lavagem de dinheiro. Pois é, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Se houve ocultação, como magistrados, nós temos que ser muito técnicos, como advertiu o ministro Marco Aurélio. Nós temos que estabelecer a lei 9.613 é muito clara. Objetivamente. A lei é muito clara. Ocultar, dissimular a propriedade, a origem, a natureza. A natureza. Uma pessoa que recebe através de uma terceira pessoa, numa sala reservada de um banco, o que essa pessoa quer se não ocultar e dissimular? Não, de fato a lei... Juízes categorizaríamos isso. Ministro Luiz Fux, de fato a lei, no seu enunciado, evidentemente normativo, ela endurece sobremodo a resposta punitiva do Estado. Isso é verdade. Basta atentar, né, para os núcleos deônticos, né, usados pela lei. Ocultar ou dissimular o quê? Aí vem a variedade. A natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime. E vem a lista dos crimes. Sem dúvida que a lei quis endurecer a resposta penal do Estado. Daí o ministro Luiz Fux falar até de norma penal em branco. Né, isso é uma estratégia. Uma estratégia. Agora, eu falei analogicamente. O que eu quero deixar agora, claro, senhor presidente, é que nós não podemos nos fazer de ingênuos e achar que essas pessoas que pediram dinheiro precisamente a protagonistas desse esquema, desse maldito esquema, que elas estavam pedindo dinheiro a bancos ou a qualquer outro tipo de instituição. Elas estavam pedindo a pessoas que elas sabiam ser parte de um esquema que dispunha de vasto numerário para oferecer. Ministro, 2 desses réus eram do próprio Partido dos Trabalhadores. Ele conversou com o secretário. Qual a diferença, ministra? Qual a diferença? Para mim, a diferença é que os havia outros... dinheiro de sobra? Havia dinheiro de sobra? Para mim, a diferença básica é que esses dois, do próprio Partido dos Trabalhadores, ele teria que conversar, era com o secretário, e, neste caso, não há uma prova. Para mim, neste caso, com todo o respeito que sempre tenho pelos votos de todos, não encontrei provas de que estes dois, Paulo Rocha e João Magno, tivessem conhecimento, porque eles se dirigiram a quem tinham que se dirigir. E, portanto, o crime antecedente, que os outros casos... Mas eles não receberam de quem deveriam receber. Bem, se dirigiram havia um contrato do PT com o Banco Rural. Mas não receberam de quem deveriam receber. O debate já se travou, a fecundidade dos pontos de vista, não é? A fecundidade salta aos olhos. Agora vamos à coleta dos votos. Senhor presidente, eu queria adotar a mesma estratégia, quer dizer, a mesma metodologia que utilizou o ministro Marco Aurélio. Se não me falha a memória, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência disse que concluía, mas que ficava aberto ao debate a posteriori, se eventualmente quisesse alterar. Ou Vossa Excelência concluiu o seu voto? Vossa Excelência preferiu o seu voto? Eu estou sempre pronto a
evoluir. Não, sim, mas você se Logo preferiu. convencido de assistir maior razão, o que não ocorre na espécie, né? A tese inicialmente repudiada. Vossa Excelência, então, votou. Então, eu não queria cometer indelicadeza. Eu sinto muito dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência não me convenceu. Tá bem, isso não é problema nenhum. A dialética do direito faz parte. Faz parte. Para digerirmos, né, um pouco melhor. Eu só queria concluir, senhor presidente, concluir o voto, porque eu também, à luz dessas premissas, eu absolvo por submissão, assim como o relator revisor, Anita Leocádia, eu absolvo o professor Luizinho, Luiz Carlos da Silva, porque não se enquadra em nenhuma dessas premissas que eu estabeleci, mas, por outro lado, os demais têm prova oral, laudo pericial, de que, efetivamente, eles receberam por interpostas pessoas, receberam através da senhora... Eu absolvi o José Luiz Alves. José Luiz Alves também, José Luiz Alves eu também. José Luiz Alves também. Então, na verdade, quer dizer, eu só acolho a condenação nessa segunda parte, porque ontem parece que nós já tivemos... Bom... Você acolhe, então, em relação a condenação Anderson Adalto... É de Paulo Rocha, Paulo Rocha e... João Magno... E João Magno. E Anderson Adalto. E Anderson Adalto, são três. E eu julgo improcedente, acolhendo a proposta do relator e do revisor, em relação a Anita Leocádia, professor Luiz Carlos da Silva, que é o professor Luizinho, e José Luiz Alves, que é assessor, se eu não me engano, de Anderson Adalto. Portanto, 3 condenações e 3 absolvições. Com base nessas premissas, eu só queria concluir. Nos termos do voto do relator. Quanto à absolvição, houve coincidência em 3 nomes, entre o relator e o revisor. Eu só queria pedir vênia, senhor presidente, que eu acabei me adiantando, porque o ministro Marco Aurélio suscitou essa preocupação, que era nossa, de estabelecermos, que ainda não acabou, de estabelecermos esse parâmetro da lavagem. Eu peço vênia que eu me antecipei. Muito bem. Eu estava a dizer, para digerirmos um pouco mais, um pouco melhor, tantos argumentos sólidos que Vossas Excelências expendiram, né, eu suspendo a sessão por 30 minutos.